Boa noite, mais uma vez, Dr. Gabriel Motice. Obrigada pela sua presença, mais uma vez, nestas nossas conversas. Hoje não só contamos com a presença de Gabriel Motice, mas também vamos ter ao longo da conversa Joaquim Chacate, que é advogado e sindicalista. Vamos ter também os economistas Eigas Daniel e Félix Sambu, que são da Escola Internacional Growth Center, da Universidade de Londres. Vão poder então conversar connosco daqui a pouco. Hoje nós propusemos-nos a conversar em torno da visita da delegação do FMI que fez a Moçambique entre os dias 24 a 5 de maio corrente. O FMI veio trabalhar e também avaliar então o desempenho da economia moçambicana. Como muito bem sabem, o FMI tem sido um parceiro importante ao governo do dia. E hoje teremos como tema a motivação, impacto e desafios da redução da massa salarial na função pública de Moçambique. Ou seja, o FMI recomendou ao governo reduzir a massa salarial. Vamos então perceber o que é que significa isso com os nossos convidados. E, Dr. Gabriel Motice, antes mesmo de entrarmos para o tema, eu gostava que explicasses, só para esclarecermos a opinião pública, que obviamente sabe, mas vamos dar então uma outra explicação, uma outra versão em torno do papel do FMI no mundo, em África, e em particular os países pobres e subdesenvolvidos como Moçambique. Qual é o papel do FMI, antes mesmo de entrarmos para o nosso tema, enquanto aguardamos a presença dos outros convidados? Boa noite a todos. O FMI é um parceiro de desenvolvimento de grande parte dos países do mundo. Uhum. Ele funciona mais como, eu diria, conselheiro dos governos em relação às boas práticas em torno de questões como equilíbrio macroeconômico e outro tipo de medidas que, em princípio, conduziriam à estabilidade financeira, à estabilidade econômica, e essas medidas que muitas vezes são discutidas com governos são entendidas como podendo propiciar o desenvolvimento econômico dos países. Portanto, em geral, esse é o papel do FMI. E ele faz Exato. parte de um conjunto de instituições que são conhecidas como instituições de Bretton Woods, que incluem outras, sendo a mais conhecida delas o Banco Mundial. Exatamente. Já agora vamos então entrar para o nosso tema. O FMI recomenda a Moçambique a redução da massa salarial. Vamos então perceber o que é que isso pode significar para a economia do país. De lembrar que neste período em que este organismo esteve em Moçambique, portanto, manteve encontros não só com o governo, mas também com a classe empresarial e também a sociedade civil, para poder perceber a quantas anda, assim que é,
a nossa economia. Dentre, portanto, várias recomendações, eu vou passar então a citar três importantes. Vou passar, portanto, a citar três importantes. O FMI recomenda reformas na função pública, reduzir a massa salarial. Estas, portanto, são duas das mais importantes. E eu pergunto assim, Dr. Gabriel, o que é que significa reduzir a massa salarial na função pública numa economia em que mais de 60% dos rendimentos gerados pelos moçambicanos vai para os donos do dinheiro, que são, na sua maioria, estrangeiros? O que é que significa isso? Eu penso que perdi o Dr. Gabriel Mutice, não sei se consegue ouvir-me, há algum problema de comunicação, não consigo ouvi-lo, deixei de vê-lo também, mas vamos aproveitar e convidar aos outros participantes para que na segunda parte possam deixar ficar as suas contribuições e questões também para esta conversa. Penso que já... Não me consegue ver? Não me consegue ouvir? Agora sim, mas deixei de ouvi-lo temporariamente, mas agora sim. Eu vou repetir a pergunta, Dr. Mutice. O que é que significa reduzir a massa salarial da função pública numa economia em que mais de 60% do rendimento gerado por moçambicanos vai para os donos do dinheiro, não é? Que são, na sua maioria, estrangeiros? Talvez dizer que as recomendações do FMI no sentido da redução da massa salarial não são novas, nem para o país, nem para o mundo. Portanto, essa costuma ser uma recomendação standard do FMI, e eles entendem que essa é uma medida que vai contribuir para o equilíbrio das contas públicas e para os equilíbrios macroeconômicos no geral. Mas o importante que eu acho que devíamos ver antes são as características da economia moçambicana. Exatamente. A nossa economia é caracterizada por elevados níveis de desemprego. Isto quer dizer que é uma economia que não está a usar na plenitude total os fatores de produção que são próprios da sua economia. Fatores de produção incluem o capital, incluem o trabalho, incluem outros fatores. Então, a nossa economia não os usa na plenitude. Uma economia nessa situação, em minha opinião, requer medidas de natureza fiscal tendentes a impulsionar o uso de todos os seus fatores de produção. Entre as medidas que eu acho que seriam fundamentais, inclui o incremento dos investimentos do governo, tanto inclui investimentos públicos, como forma de levar a que os fatores de produção da economia moçambicana tendam a ser usados na sua plenitude. Normalmente, há medidas standard que se tomam e partem do princípio de que todas as economias são iguais. A nossa economia é muito diferente
relativamente a muitas outras economias mundiais. Eu diria que as economias africanas, na generalidade, são muito diferentes das economias de outras partes do mundo quanto à estrutura econômica que lhes caracteriza. Portanto, nós vivemos numa economia com elevados níveis de desemprego, elevadíssimos níveis de desemprego. Exato. Uma economia dessa natureza, quando você toma medidas de natureza restritiva, isso pode levar à recessão. Quando você toma medidas de natureza fiscal restritiva, podem ter um efeito contraproducente em relação àquilo que se pretende alcançar. Do meu ponto de vista, as medidas mais adequadas para uma economia como a nossa são medidas que levem a um uso mais pleno dos seus fatores de produção, o que poderá, o que inclui incrementar o nível do investimento público. Exato. Medidas restritivas, sim. Mas eu queria perguntar, o Dr. Moutice disse que o país não tem usado de forma plena os seus recursos de produção. O que é que poderá estar por detrás disso? Disse que deve haver um incremento do investimento público, mas em que áreas estes investimentos devem ser feitos? Porquê? Temos exemplos de algumas empresas que têm a participação do Estado, mas que estas se apresentam não é esse nível. É a nível da criação da capacidade produtiva no geral. Investir, por exemplo, em mais infraestruturas, investir, por exemplo, em mais infraestruturas sociais, investir, por exemplo, em maior capacidade produtiva da agricultura, investir, por exemplo, em condições que propiciem o turismo, ou seja, investimento na área de infraestruturas viárias, investimento nas telecomunicações, investimento na logística. Portanto, esse tipo de investimentos vão propiciar efeitos multiplicadores em outros setores, incluindo na economia privada. Na economia privada. Portanto, não é tanto investir na criação de empresas, não é nessa ótica. Exato, percebido, Dr. Moutice. Isso quer dizer que quando uma economia como a nossa aposta em medidas de caráter restritivo do ponto de vista fiscal, sobretudo, isso poderá conduzir a menor investimento, mesmo em áreas sociais que são importantes para o desenvolvimento do país. Portanto, quando nós falamos de redução da massa salarial, reduzir a massa salarial não é necessariamente reduzir os salários das pessoas, tanto mais que isso, do ponto de vista legal, não é possível. Redução da massa salarial é, sobretudo, tomar medidas para ir reduzindo a capacidade de recrutamento do Estado. Ou tomar medidas para que mais trabalhadores que neste momento estão na função pública passem para a reforma. Ou também manter os salários estagnados, independentemente do aumento da inflação, independentemente do aumento do nível de preços na economia. Portanto, isso é que seria a redução da massa salarial. De uma maneira geral, essa é uma medida que me parece inadequada
para a situação econômica do país. Eu incluo, tem efeitos perversos que podemos discutir mais à frente. Obrigada, obrigada. Temos então Egas Daniel e também temos Félix Sambo, ambos economistas. Obrigada pela vossa presença aqui. Não consigo os ver nem ouvir, mas creio que me estejam a ver e ouvir. Félix Mambo. Félix Mambo, exato. Obrigado. Por acaso, estou aqui desde o início, mas escutei até a intervenção do Dr. Mutice. Só queria adicionar um ponto que o Dr. Mutice chamou a atenção, que é muito interessante. Também tem a ver com a pergunta a pergunta feita, que tem a ver com por que reduzir a massa salarial. E o Dr. Mutice chamou a atenção a uns trade-off que existem entre despesas com salário e despesas de investimento. Então, é só recordarmos que o Estado tem um cachê, um orçamento limitado. Então, se ele investe em pagar salários, é aquele mesmo valor que podia ter investido em fazer investimentos. Então, se quisermos aumentar os investimentos, de alguma forma temos que reduzir as despesas de funcionamento, que incluem salários. Então, não podemos ter os dois. Então, mas o que é que pode significar essa redução da massa salarial? Então, a posição do FMI estava em torno eu diria, estava mais em torno da taxa de crescimento da massa salarial do que necessariamente a massa salarial. Então, a ideia é que cada ano que passa, a porção do orçamento que é alocada a pagamento de salários vai aumentando. Isso faz sentido, e é devido a vários fatores, inclui, por exemplo, há promoções no setor público, há novos regulamentos para os hospitais, para as escolas, e faz sentido. Só que agora, temos que tomar uma decisão. Quer dizer, há um ponto a partir do qual pode ser mais benéfico fazer mais investimentos ou pagar mais salários. Por exemplo, se estamos a aumentar o número de trabalhadores, mas não temos as empresas, não temos a produção a acompanhar isso, então estaríamos numa situação não agradável. Yes. Mas numa economia como a nossa, na sua visão, na sua opinião, o que é adequável? Não. Um ponto a chamar a atenção, que também tem nos relatórios do FMI, fez menção que a FMI já vai dando recomendações ao governo de Moçambique desde 2013, ligados à massa salarial, incluindo a capacidade de previsão e outros detalhes. Então, o ponto-chave é que o rácio ou a proporção da massa salarial alocada aos pagamentos de salários em Moçambique, relativamente ao PIB, está mais alto que de todos os outros países da região. Quer dizer, há um problema. Só assim, de longe, parece que há um problema. Quer dizer, nos outros países que também têm governos, têm funcionários, têm hospitais, têm funcionários públicos, né? Mas nós despendemos uma maior proporção do nosso orçamento para pagar salários comparando a esses outros países. Então, essa foi a primeira chamada de atenção. Por isso, a FMI tem algumas reformas que já foram implementadas, acho que há mais de 5 anos, por exemplo. Tem uma tem que ser 3 pessoas ou 3 trabalhadores têm que sair para recrutar um novo. São medidas que foram adotadas para conter o crescimento da despesa de funcionamento, o crescimento da porção de orçamento alocado aos pagamentos de salários. Então, tem essas posições que acho interessante, mas é discutível também. Se vamos para um ou para outro, é claro, queremos mais investimento, mas também temos que pagar as pessoas que vão trabalhar naqueles investimentos que vamos criar. Então, só temos que ter um balanço. Acho que esse é o ponto principal. Vamos então perceber este balanço mais à frente. Egas Daniel, na sua opinião, como é que olha para estas recomendações do FMI? Bom, muito obrigado e cumprimentar a todos que estão a nos acompanhar e vão nos acompanhar e também ao Dr. Mutice, ao Dr. Félix e assim também a nossa moderadora, Ana Maria. Bom, de forma geral, este é um problema. Primeiro, quero reiterar, quero subscrever algo que os meus colegas de painel já fizeram referência e talvez acrescentar que
este problema já vem sendo mencionado, tal como se fez referência há bastante tempo. O que sucedeu é que neste último ano, nesta transição de 2000, nos finais de 2022 e início de 2023, até então, a folha salarial, a massa salarial praticamente em termos de crescimento, tivemos um aumento quase de 50%, quer dizer, um aumento extraordinário com a implementação da tabela. Ou seja, num contexto onde o país já enfrentava desafios de conter a evolução da massa salarial, com a implementação da tabela salarial única, sem querer fazer referência aos méritos associados à tabela, que talvez é um assunto que já foi explorado suficientemente em termos de discussões anteriores, mas com a implementação da tabela há um sinal que se emite muito forte de um crescimento abrupto, quer dizer, um crescimento exponencial da massa salarial, que veio despertar este problema do peso. Então, naturalmente que numa situação onde uma reforma salarial era suposto trazer perspectivas de redimensionamento da folha salarial sobre o PIB no médio e longo prazo, para trazer, quer dizer, redimensionar para níveis mais sustentáveis, quando a reforma logo no início emite sinais extraordinários de aumento, isso gerou, de facto, uma necessidade de alertar, mais uma vez, ao governo que, se a situação já estava descontrolada, parece que com a reforma a situação piorou mais ainda. Então, é preciso assegurar-se, socorrendo-me das palavras do Félix, também Félix Mambo, doutor Félix, que, pronto, pelo menos o crescimento nos próximos anos da massa salarial não pode ser o mesmo, tal como se observou ao nível da implementação, tal como se observou no contexto da implementação da tabela. Não acho que seja não é uma recomendação nova, está claro, mas também é como um alerta vermelho, é voltar a pisar na mesma tecla que, mesmo tendo sido implementada a tabela, o problema parece que prevalece e pelo contrário, parece que o problema piorou. E se não houver medidas e metas fiscais que possam conter esta evolução extraordinária da massa salarial, certamente que não vamos conseguir concretizar os objetivos de tornar a função pública menos pesada para o Estado e assegurar que tenhamos excedente necessário para fazer os investimentos estratégicos, que têm uma capacidade, que têm um efeito multiplicador. Digamos, o efeito multiplicador é o mesmo, mas tem um efeito de longo prazo de aumentar a capacidade produtiva na economia. Então, eu acho que é um alerta não no sentido de realmente, tal como fizeram referência os meus colegas, reduzir o salário dos funcionários públicos, porque, olha, já em termos médios, mais uma vez, em termos médios, os salários dos funcionários públicos estão abaixo da média do mercado. Agora, é como, colocando a pirâmide salarial da função pública, como mexer nos vetores certos para que o resultado da reforma não seja essa explosão da folha, mas sim a contenção da folha a médio e longo prazo. E como é que se deve fazer isso, Egas Daniel? Na sua opinião? Quais são as estratégias este é um exercício que o executivo deve fazer? É um exercício difícil. É um exercício difícil. Eu acho que houve um reconhecimento do Estado sobre o efeito imediato que a reforma trouxe para as contas públicas. E esta reação do Estado em janeiro foi visível quando, entre aspas, o governo recuou. Não recuou na tabela, mas recuou nos quantitativos, recuou nos critérios, recuou nas expectativas iniciais que haviam sido criadas com a implementação da tabela salarial. Então, este recuo é um reconhecimento de que, de facto, o peso que os salários tinham sobre a capacidade de geração de receitas do Estado era muito alto. E o risco que o Estado corria mensalmente era termos atrasos de pagamento de salários aos funcionários públicos, porque o timing da geração de receitas e o montante das receitas que são geradas mensalmente
não estava a coincidir com o novo contexto imposto pela tabela salarial única. Então, corria-se risco até de se pagar os funcionários públicos em fases. Uns recebem no dia 20, à espera de que arrecadam-se mais receitas até dia 30 para pagar outros numa outra fase. E essa gestão de tesouraria seria bastante difícil pelos números trazidos pela nova tabela. Então, houve este recuo. Agora, resta saber se este recuo foi suficiente para travar as anomalias do aumento que nós observamos em outubro da massa salarial sobre o PIB. Se não tiver sido suficiente, e pela recomendação do FMI, então significa que é preciso continuar a trabalhar ainda mais para, nos quantitativos, nos indicadores ou nos elementos que podem constituir, de facto, uma forma de travagem da expansão da massa salarial sobre os próximos anos. Ou, pelo menos, o que se pode assegurar é aceitar que a massa salarial é muito alta agora, mas encontrar-se medidas práticas para conter o avanço, tanto do ponto de vista de previsibilidade. Quando digo previsibilidade, pelo menos nesse novo contexto, assegurarmos que o Estado tem noção sobre quantos funcionários públicos entram a cada ano, tem noção sobre quantos funcionários públicos mudam de carreira para níveis onde os salários são mais altos. Então, este controle, se a tabela salarial única tiver trazido esta capacidade de controle e previsibilidade, então a questão da redução da massa salarial será menos problemática nos próximos anos. Mas até então, de facto, a massa salarial é muito alta. E este alerta é para não deixar o Estado muito à vontade no que diz respeito à gestão da massa salarial da função pública. Isso. Nós vamos daqui a pouco para o Dr. Gabriel Mutice, mas eu quero falar com Félix Mambo. Félix Mambo, se disse aqui na conversa que estas recomendações vêm desde 2013, houve um recuo, mas também nota-se agora um crescimento na contratação na função pública. Na sua opinião, o que é que faz com que o Executivo não, usando uma expressão bem mais leve, não acate com estas recomendações? Por causa dos recursos naturais, esta previsão da arrecadação de divisas com base na exploração do gás, portanto, de áreas pesadas, tributo, e alguns minérios, como rubi, Félix. Sim. Então, essas recomendações ligadas à massa salarial são até anteriores a 2013. Então, essencialmente, o FMI tem dado recomendações por causa de antes da implementação da tabela, no modelo anterior, era muito, como o meu colega Egas mencionou, Dr. Egas, era muito difícil prever os salários. Isso vai dizer o quê? Nós podíamos recrutar trabalhadores e a capacidade de previsão da evolução da massa salarial era difícil de fazer, porque não tínhamos não tínhamos indicadores claros, não tínhamos uma tabela única. Por assim dizer, cada órgão ou instituição tinha uma certa liberdade ou autonomia de definir o seu nível salarial e principalmente o nível de subsídios que não podiam não estar a ser capturados ao nível central. Não, foi isso. Então, o FMI fez recomendações ao governo moçambicano para melhorar a sua capacidade de previsão. Isso, em 2013, fez essa recomendação. E não só, deu outras recomendações que foram implementadas. Como, por exemplo, eu mencionei a questão de contenção da evolução do crescimento da massa salarial, fixando o número de trabalhadores que podem ser recrutados, depois fixaram no setor público, pelo menos o orçamento do Estado fixa que só podem ser recrutados trabalhadores, por exemplo, no setor de saúde, todos os anos, setor de saúde, educação. Os outros setores não têm, pelo menos no orçamento do Estado, não tem assim um orçamento definido para novos recrutamentos, a não ser que seja com aquela condição que mencionei. Então, quer dizer, já estão a ser implementadas medidas, só que, por exemplo, essas recomendações, ou no modelo anterior, era muito difícil o governo, na verdade, reagir no sentido, por exemplo, de promover transparência, de conter, se havia dificuldades na previsão
dos salários. Porque o que acontecia? Tem o salário base, que pode ser conhecido, mas os subsídios variavam, podiam variar em função de instituição, em função de departamentos, então isso não trazia clareza. E também associado à questão de os chamados trabalhadores fantasmas, acho. E, essencialmente, pode ser uma pequena parte de pessoas que não temos capacidade de capturar ou de saber se existem ou não existem. Não, isso tudo, quer dizer, mesmo com as reformas, por exemplo, para conter a massa salarial, a velocidade de redução não era suficiente, pelo menos a nível dos países da região. Então, foi proposto, até depois de várias recomendações de vários anos, foi proposto esta reforma salarial, esta da tabela salarial única. Tem vantagens, não vou falar da implementação, mas tem vantagens naquilo que é a visão. Primeiro, possibilita a identificação do número de trabalhadores, por exemplo, a nível nacional, e pode ser documentado e centralizado, e é mais fácil de acompanhar a sua evolução. Quer dizer, nós conseguimos até definir uma carreira para determinadas áreas a nível central ou com mais clareza. Tanto podemos prever o nível, a massa salarial daqui a 10, 20 anos, com a tabela atual, com a tabela que foi proposta. No entanto, na situação anterior, por causa dos subsídios, ou, por exemplo, pode ser que até algumas pessoas contornavam aquelas reformas, podiam contratar assim com outros fundos, podiam usar os fundos de investimento, não sabemos. Então, isso dificultava a capacidade do governo de implementar possíveis reformas. Por exemplo, acho que até o governo pode estar interessado em fazer formações de seus trabalhadores, mas se não sabes quantos trabalhadores tem num departamento, não sabes quantos trabalhadores tem num ministério, não tem certeza sobre quantos estão a ser pagos, quanto é que estão a ser pagos, até o último detalhe. Então, pode ser difícil, por exemplo, fazer planos para o futuro, se nem sabes se aquilo que é o atual vai ser suficiente. Então, a tabela, de alguma forma, resolve isso. Que esse é o ponto principal. Yeah. Doutor Gabriel Mutice, ouvindo aqui as contribuições do Félix Mambo e também do Egas Daniel, eu ia perguntar se é prático não se contratar, ou então se deveria retirar algumas gorduras na função pública que também são um peso para o próprio orçamento do Estado, que já é deficitário, e tendo em conta, como já se disse no início deste programa, que 60% da população moçambicana não tem rendimentos consideráveis, ou seja, são abaixo do mercado, da região. Na sua opinião, é preferível não contratar ou cortar as gorduras que nós temos? Olha, Ana, esse é um assunto muito complexo, porque eu acho que um primeiro exercício, antes de falar de redução, seja o que for, era fazer uma avaliação global da situação da força de trabalho e do salário na função pública. E quais são os impactos dos números atuais de funcionários, quais são os impactos dos salários atuais na eficácia e na eficiência do setor público, e também fazer a avaliação daquilo que se pretende alcançar com a redução da massa salarial, qual é o nível de salário que se pretende alcançar, qual é o número de trabalhadores que se pretende alcançar e quais são os impactos em relação a esses números todos. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos de trabalhadores da função pública, nós temos uma visão muito restrita.
que é olhar e ver só aqueles que estão nos ministérios, andar de um lado para o outro. Trabalhadores da função pública são todos aqueles que providenciam serviços básicos à população. Portanto, estamos a falar dos próprios funcionários públicos no restrito senso da palavra, aqueles que trabalham nos notários, aqueles que trabalham nas conservatórias, aqueles que trabalham nos tribunais. Nós estamos a falar também dos enfermeiros, estamos a falar dos médicos, estamos a falar dos professores, estamos a falar dos extensionistas, estamos a falar dos polícias e por aí adiante. Por exemplo, uma avaliação que poderia ser feita hoje é: qual é o rácio professor-aluno que nós temos hoje? E se nós queremos reduzir o número de professores, ou se nós queremos conter as contratações, a que rácio é que chegaremos? Qual é o rácio enfermeiro-população neste momento? Estamos satisfeitos com esse rácio? Se nós reduzirmos o número de enfermeiros ou se pararmos as contratações, daqui a 2, 3 anos, qual é o rácio que vamos ter? Há de ser o mesmo ou há de ser pior? Morse. Isso tem implicações nas bichas que nós temos nos hospitais para sermos atendidos. Tem implicações naquelas turmas apinhadas que nós vemos, em que um professor está à frente de 100, 110 alunos, tanto no ensino primário como no ensino secundário. Isso tem implicações no número de médicos, vamos ter por distritos. Ou seja, aquelas teorias bonitas de equilíbrio macroeconômico, de equilíbrio das contas públicas, tem implicações diretas na vida das pessoas. E, neste momento, o serviço público não é bom no nosso país. Os serviços públicos não respondem no mais mínimo àquilo que é a demanda das pessoas. Esse é um lado da questão. Pela qualidade e pela quantidade. Sim. Esse é um lado da questão. Mas tem um outro lado da questão. É que a função pública é para controlar a economia. E controlar a economia é uma coisa... Eu vou dar um exemplo. A ANA exporta, o país exporta camarão. A preocupação das empresas que exportam camarão é declarar a menor quantidade possível de camarão que se exporta. É dizer ao Estado que exportamos camarão não de boa qualidade, que é para entrar no país menos receita em termos de moeda externa. Ou seja, para propiciar a saída ilícita de capitais. Estou a dar o exemplo do camarão, porque dar o exemplo de outro produto qualquer de exportação. Exato. Você coloca inspetores pelo sítio onde o camarão sai, para garantir ao seu Estado que as quantidades de camarão que estão a sair são aquelas que de fato saíram. E você paga esse funcionário, esse inspetor, menos de $400 por mês. Vai conseguir controlar as suas exportações? Não, vai ser corrupto também, não é? Pronto, é verdade que a corrupção não depende do salário. Mas exato, quando a pessoa vai trabalhar sem satisfazer as suas necessidades básicas, que é o que ocorre na maior parte das vezes, as pessoas vão trabalhar em setores sensíveis sem satisfazerem as suas necessidades mais básicas de alimentação, de saúde, de habitação. A possibilidade de o nosso camarão, o nosso gás, o nosso petróleo, se tivermos, as nossas pedras preciosas,
serem subdeclaradas no ato da exportação é muito grande, porque você está a colocar pessoas famintas a fazer um controle do processo. Eu compreendo as questões bonitas de que é preciso, que tanto o colega Daniel como o colega Sambo disseram, mas estamos a falar de coisas concretas de provisão de serviços públicos e de controle da economia nacional, de fiscalização da economia nacional. Tanto se é para... Eu disse no princípio que a redução da massa salarial pode tomar forma no bloqueio de novas entradas. Isso tem implicações óbvias no serviço público. Mas também, se a redução da massa salarial tomar forma na desvalorização do salário, deixar que ele seja comido pela inflação, se a lógica for essa, também tem implicações na eficiência e na eficácia do serviço público como garante do bom funcionamento da economia do país. Exato. Então, quando a gente fala da massa salarial da função pública, são essas dimensões todas que é preciso chamá-las e ter em conta que elas vão sofrer. Que elas vão sofrer. Ou seja, o que o Dr. Mutice diz é que não adianta, portanto, reduzir a massa salarial, não contratar mais funcionários, quando o funcionário que está ali à frente, não é? Ou quando o funcionário que deve garantir a qualidade e a quantidade dos serviços não está satisfeito. São duas coisas diferentes, Ana. Estou a dizer que não contratar mais funcionários públicos significa não contratar mais enfermeiros, significa não contratar mais médicos, significa não contratar mais professores, significa não contratar mais extensionistas, significa não contratar mais polícias, significa não contratar mais juízes. Isso vai ter implicações no serviço público. Isso mas por também, um lado. se os que estão não... Exato. Isso por um lado. Mas, por outro lado, se a via não for essa, porque há muitas vias de reduzir a massa salarial, uma delas é essa, mas a outra é não aumentar mais o salário nos próximos 5 anos, mesmo que a inflação aumente. Isso quer dizer que, do ponto de vista relativo, aquilo que ganha hoje não vai ser igual, não vai comprar as mesmas coisas daqui a 2, 3 anos. Portanto, o seu salário vai ficar degradado. Então, estou a chamar a atenção para o fato de que essa pessoa que pode ver o seu salário degradado, muitas vezes está em setores sensíveis da nossa economia. E é de trabalhar sem satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação, de saúde, de educação, de habitação, de lazer. Vamos colocar esse indivíduo a controlar o gás que está a sair, a controlar as areias pesadas que estão a sair, a controlar as madeiras, a madeira que está a sair. E esse indivíduo não vai fazer esse trabalho com a eficácia desejada, porque ele já vai com problemas graves para o seu setor de trabalho. Então, só tentar chamar a atenção que, compreendendo a lógica de que para investir é preciso consumir menos, todos nós sabemos disso, até de maneira instintiva, mas, na prática, isso tem implicações que é preciso também serem levadas em conta de parte de quem tem que decidir essas coisas, para não degradar ainda mais o serviço público e para não degradar ainda mais a eficácia econômica do serviço público. Exato. Aires Daniel, olhando para esta intervenção de Gabriel Mutice, que não basta, portanto, deu duas situações. Não contratar, isso significa menos trabalhadores na função pública, o que vai implicar também
na prestação de serviços e na qualidade também dos moçambicanos. E a outra questão é reduzir, ou seja, manter os salários por um determinado tempo, que também pode ter as suas implicações. Como é que nós podemos sair disso? Como é que Moçambique pode sair deste imbróglio? Bom, esta é uma equação, mais uma vez, de difícil resolução. É difícil otimizar esta equação, mais uma vez, porque estamos a dizer o seguinte: o peso da massa salarial sobre o PIB, sobre as receitas, é alto. É alto. Dois, estamos a dizer que a média de salário dos funcionários públicos está abaixo do setor privado. Significa que está a contradizer este peso alto. E três, estamos a dizer que o rácio dos funcionários públicos para determinados serviços específicos é um dos mais baixos. Quer dizer, quando digo mais baixos, para cada médicos por habitante, para professor por aluno, todos esses rácios, não sei sobre polícia por cada 1000 habitantes, também não sei como, de forma específica para cada setor, mas há aqui uma inferência fácil de que realmente não temos o número de funcionários públicos desejados para certos setores estratégicos. Então, o que é que fazemos? Reduzimos funcionários públicos num contexto onde temos poucos ainda, ou então diminuímos os salários ou mantemos os salários inalterados. Para mim, nem uma nem outra, quer dizer, quando digo nem uma nem outra, significa não temos como, por exemplo, ignorar a situação de precisarmos de mais funcionários públicos em certos setores. É o primeiro ponto. Segundo, não temos como ignorar também o fato de que o nível geral de preços, ano após ano, evolui e no contexto atual até de forma um pouco mais alta, quer dizer, 10% anual, 11% anual, deixando os funcionários públicos sem ajustamentos mínimos que recupera o seu poder de compra, também não me parece ser justo para eles. Quer dizer, principalmente para estes que estão em setores estratégicos, que a sua média de salário já é baixa. Agora, como podemos encontrar os pontos específicos dessa equação? Eu estava a ver de forma um cálculo muito rápido mesmo, só para partilhar, que é à luz dos dados do IOF, pode estar um pouco desatualizado, de 2014, 2015. Estava a ver a média do salário para os diferentes níveis, né? Os níveis do topo, assim como os níveis mais básicos. O nível mais básico que está aqui, que eu tive acesso, que são pessoal de serviço, é o nível de consumo, o nível de consumo diário é de 61 meticais. Estou a tentar correlacionar o consumo com as fontes de rendimento. Para um pessoal de serviço, digamos que é o mais baixo, vamos lá, é o nível mais baixo praticamente, em termos de remuneração. Embora neste contexto atual foi duplicado, mas a duplicação de 61 significa que passamos para os 120. Mas o nível dos altos funcionários, altos dirigentes é a forma como está discriminado no IOF, é de 803 meticais, quer dizer, o nível de consumo diário. Então, se divides 803 por 61, 803, atenção que são valores médios, se divides 803 por 61, encontras cerca de 13 vezes mais a média do salário da parte do topo em comparação com a média de salário da parte mais baixa. E nesta reforma salarial, esta última, tentou-se aproximar o extremo, o topo, com a base. Mas depois desta aproximação, quer dizer, tentou-se aproximar porque duplicou-se o salário dos funcionários
que recebem um salário mínimo, o que foi muito bom, mas não temos a estrutura, a pirâmide do que foi feito ao nível médio e ao nível do topo. E é lá onde o acerto dos coeficientes poderia ter sido feito melhor. Na verdade, não tenho acesso a dados muito específicos sobre isso. Só estou a usar os dados do IOF para mostrar que, enquanto se fez um esforço ao nível dos que recebem salário mínimo para melhorar as suas condições de vida, para fazer face à questão da média ser muito baixa, para fazer face à questão de um funcionário público não ter valor mínimo para satisfazer as suas necessidades básicas, é vermos, afinal de contas, qual é o grupo que podemos atribuir este maior peso da massa salarial. E a partir daí... E a partir daí? A partir daí, se tivermos o peso de cada grupo de funcionários públicos, podemos, a partir daí, tentar conter a evolução dos salários para este grupo que representa ou que constitui o maior peso em termos médios dentro da massa salarial dos funcionários públicos. O que eu estou a dizer não é para reduzir os salários, porque isto não é prático. Reduzir os salários não faz muito sentido. E mesmo a questão que nós assistimos de haver algumas revisões dos quantitativos foi mesmo para poder acomodar uma situação maior de risco de tesouraria que o Estado estava a correr na altura. Mas a ideia é, se nós contivermos ao nível dos diferentes, se nós contivermos os diferentes níveis salariais, aplicar esta medida de não aumentar nos próximos 2, 3 anos, mas enquanto aumentamos para os níveis mínimos, estou a falar dos que estão a oferecer salário mínimo, aí poderíamos resolver o problema de aumentar a massa salarial naquele grupo que tem maior peso, mas não prejudicar os que recebem salário mínimo, porque pelo menos o seu salário estará a aumentar aos níveis inflacionários. Mas mesmo isso, tudo isso que estou a dizer, são ideias resultantes de pressupostos que precisam ser confirmados do ponto de vista quantitativo. É preciso ter todos esses números, é preciso ter os intervalos, os quintis, os percentis salariais, ver, afinal de contas, os 10% dos que recebem um salário mais alto, quanto é que eles absorvem da massa salarial? Então, esse exercício estatístico pode ser relevante para determinar onde é que podemos congelar os salários e onde é que podemos fazer subir os salários para não prejudicar os que não conseguem ter um poder de compra bastante alto, mas também não prejudicarmos a intenção de reduzir a massa salarial. Quer dizer, é algo, ideal. Agora, na prática, provavelmente possa ter suas implicações legais, de revisão, e o que depois não teria muito a comentar. Exato. Vamos então ao Félix Mambo, aliás, Egas Daniel, já começamos então a sentir esta questão dos funcionários, alguns receberem a metade do seu salário numa data, depois na outra data vão receber, já está a acontecer. Portanto, ouvi relatos ao longo da semana de funcionários em que estão a receber não todo o salário, vão recebendo às metades. Félix Mambo, qual é a sua opinião em relação ao que o Egas disse, que é também importante que se perceba qual é o grupo em que corresponde um peso maior ao funcionamento público ou ao orçamento do Estado, para que se possa intervir e não se prejudicar, portanto, aqueles que estão muito mais carenciados, menos privilegiados, se assim podemos dizer. Isso ajudaria também o país a conter as suas despesas? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou combinar um pouco daquilo que o Dr. Gabriel Mutice disse, um pouco daquilo que a Egas disse, como acho que sou o último entre os dois, então posso levar esse papel. Não, o que o Dr. Gabriel Mutice disse é que alterações nos salários dos funcionários públicos têm implicações.
tem implicações no seu bem-estar, tem implicações na qualidade do serviço que são prestados, tem implicações no desempenho do país ou na produtividade do próprio país. E o que o Egas disse é que não é uniforme a distribuição salarial, a distribuição da massa salarial não é uniforme pelos diferentes níveis de responsabilidades que os funcionários públicos têm. Então, agora, a questão principal que Egas disse é podemos congelar os salários mais altos quando vamos reduzindo a desigualdade, né? Mas talvez isso não seria agradável ouvir. Acho que ninguém, se eu fosse um dirigente, acho que não ia gostar de ouvir isso. E Para os dirigentes é que têm. Sim. Para os sacrifícios ninguém quer. Ninguém Sim. quer ser sacrificado. E se eu fosse dirigente, não ia gostar de ouvir isso. E depois os dirigentes é que têm que tomar essa decisão. Então, é uma decisão difícil. Mas agora, o que eu acho que é possível fazer, que é por isso que fizemos essa reforma, é nós podemos ter mais informação sobre a distribuição de massa salarial para os diferentes setores. É possível sentar os dirigentes, tanto os dirigentes com os grupos de pressão, sociedade civil e tal, sentar e ver na prática o que é que estamos a fazer. Quer dizer, temos maior capacidade de previsão, temos maior possibilidade de perceber o impacto no bem-estar das pessoas. Isso vai dizer o quê? Eu consigo ver, por exemplo, os salários mínimos, e eu consigo associar aqueles salários mínimos, tenho mais confiança que eles estarão mais próximos da realidade, porque já incluem todos os subsídios, tudo lá acoplado num único número, tenho mais confiança que aquilo está associado, por exemplo, aos quantitativos, aos números de pobreza, por exemplo, a linha de pobreza. Quer dizer, eu posso garantir que todos os funcionários, é possível, de forma estratégica, garantir que todos os funcionários públicos, ninguém seja pobre, pelo menos. Quer dizer, todos tenham o mínimo necessário para estar acima da linha de pobreza. Isso seria uma coisa muito interessante de fazer. Mas agora, não quer dizer que temos que congelar os altos dirigentes. Na verdade, eu acho que só temos que planear. É uma questão só... Quer dizer, temos os salários todos, porque o salário é uma forma de incentivo. Temos que planear de forma estratégica e é possível fazer isso com números concretos, com os dados. Quer dizer, podemos planear, e como o número está lá, reflete melhor a realidade, que é o problema do modelo anterior. Podemos ter um número baixo de salário base, vários subsídios que não estão bem documentados. Então, agora temos essa possibilidade de ter um número mais próximo da realidade e poder tomar decisões que podem ser mais justas. Então, e outro ponto que o colega Jegas mencionou é o peso, que é o peso salarial que é atribuído a diferentes níveis de funcionários públicos. Então, é possível, por exemplo, com a implementação do TSUD, o Egas mencionou que teve um aumento dos salários mínimos. Até agora, acho que isso não alterou. Eu só queria chamar a atenção, esse aumento de salários mínimos, eu diria, não foi... Na minha opinião, os salários mínimos não aumentaram assim por acaso. Nos últimos 5, 4 anos, os salários mínimos não têm acompanhado a inflação. Quer dizer, os salários dos funcionários públicos, no geral, não têm acompanhado a inflação. Não, neste ano, apareceu essa oportunidade de compensar tanto um pouco daquilo que perderam de anos anteriores, como também aquilo que são níveis crônicos de inflação. Isso é bom. Mas agora, os aumentos, os outros, podem não estar associados à mesma lógica. Então, essa possibilidade de planear e organizar, por exemplo, outro ponto que o Dr. Mutice mencionou, até agora, mesmo com as reformas, mesmo com as crises, os setores prioritários, não houve, até eu não sei, pelo menos o que o Orçamento do Estado mostra, não houve congelamento no recrutamento. Quer dizer, os médicos não pararam de ser recrutados, os professores não pararam de ser recrutados, mas agora um problema que está associado àquela questão que eu mencionei antes, que é o trade-off entre despesa funcional e despesa de investimento. Nós devemos ter um hospital. Se nós recrutamos 100 enfermeiros, num hospital só tem capacidade para 10, pode não ser eficiente. Pode ser algo que lá, vamos estar a dar dinheiro às pessoas, vamos estar a ter um salário, mas não vai justificar a presença daquelas pessoas. Mas agora, em algum momento temos que não aumentar o número de trabalhadores para aumentar o número de hospitais, por exemplo. Para depois recrutarmos as pessoas. E para perceber, por exemplo, aquilo que o Dr. Mutice mencionou, para perceber melhor qual é a necessidade para cada uma das regiões, cada um dos distritos, províncias, bairros, é necessário ter os números concretos de quem está lá agora e, por exemplo, também é necessário ter uma espécie de análise custo-benefício. Qual é o custo
recrutar mais 10 pessoas e qual é o benefício social. Não, isso é possível fazer também. E acredito que é isso que é mais ou menos isso que é feito agora. Quer dizer, os recrutamentos, pelo menos em algum, no setor de saúde, educação, o intuito é responder às necessidades, da região, ou do distrito, ou do bairro, e até se eu tivesse que devagar um pouco, acho que também está na lógica de descentralização, que é ter pessoas que estão mais próximas dessas unidades, que teriam melhor informação sobre o que é realmente necessário. Então, tem esses vários pontos. Eu não sei se fui feliz, mas eu acho que, não sei se respondi a pergunta, mas acho que é isso que eu queria dizer. Gabriel Notícia, o que eu queria perceber é o seguinte: o FMI recomenda esta redução da massa salarial porque o Estado não tem capacidade de pagar os funcionários públicos, é isso? Neste momento não tem capacidade. E fazer um comentário geral em relação às intervenções do colega Egas e do colega Sá. A remuneração tem que tomar em conta a competição pelos recursos. Todos os escalões da função pública pode ser que tenham uso alternativo da sua força de trabalho. Por exemplo, os escalões mais baixos pode ser que sentirem que, de fato, não estão a ser devidamente compensados, pode ser que vão para a informalidade. Vão vender roupa, vão vender cabritos, vão vender o que for. Não é? Tanto, mas os escalões mais altos, quando falo dos escalões mais altos, eu não gosto muito de falar de dirigentes, estou a falar de funcionários públicos dos escalões mais altos. São disputados também. E meus colegas como economistas vão perceber isso muito bem. E o grande desafio é recrutar, recompensar e reter funcionários. E provavelmente os mais difíceis de reter na função pública são os mais qualificados. E são disputados pelas consultorias, são disputados pelas organizações não governamentais, são disputados pelas organizações internacionais, são disputados pelo setor empresarial. Ou seja, se você for pelo caminho que o doutor Egas sugeriu, corre o risco de ficar sem a parte mais qualificada da função pública. Sair. Portanto, se decidir que, olha, os escalões intermédios até os escalões superiores, as pessoas estão a ganhar muito dinheiro, nem sei o que é ganhar muito dinheiro no contexto do Moçambique, nem sei o que é isso. E congelar por 2, 3, 4, 5 anos o salário dessas pessoas, corre o risco de perder o pessoal mais qualificado que a função pública tem. Com implicações graves na economia nacional, porque quem tem que negociar os contratos, quem tem que controlar os contratos, é esse pessoal aí. É preciso muito equilíbrio, é preciso muita ponderação. Eu sei que é um assunto que a gente discute muitas vezes com coração, mas é uma questão fundamental da viabilidade econômica e política da nossa nação, quando a gente discute essas matérias aqui. Em relação à discussão que estamos a ter, ela é técnica, sim, mas também esta é uma discussão ideológica, uma discussão sobre linhas de orientação da economia nacional ou da economia mundial. E em algum momento, pode não ser neste programa,
Por quê? Porque a economia não é uma ciência pura, não é uma não, acabada. As várias opções que um país pode. Há debate sobre as diferentes medidas que um país pode tomar. E desses debates, os resultados em economia, pelo menos, nem sempre são concordantes. Muitas vezes são opostos. Então, isso para dizer que as recomendações do Banco Mundial são recomendações técnicas, têm que ser discutidas do ponto de vista técnico, é verdade. Mas, em algum momento, é preciso fazer um debate ideológico em relação, quando digo ideológico, não estou a falar de comunismo, estou a falar de linhas de orientação econômica mesmo, de orientação econômica mesmo, que nem sempre são concordantes. Deixe-me dizer, Ana, que eu procurei na literatura, não encontrei nada que fale sobre equilíbrio ótimo em relação a salário e produto e PIB. Portanto, não há na literatura, ou eu não encontrei na literatura, alguma teoria que diga que o equilíbrio ótimo entre salário e PIB é este. Eu não encontrei. Mas também fui ver recomendações do Banco Mundial para vários países. Recomendações do FMI para vários países. Eu vi recomendações do FMI para reduzir a massa salarial do Zimbábue, que acho que tinha 17%. Ok, podemos dizer que faz sentido, está acima da média regional, mundial, se quisermos. Mas vi recomendações também de reduzir a massa salarial do Nepal, que tem 4,5%. Vi recomendações para reduzir a massa salarial do Brasil, que acho que tinha 6,5%, não tinha aqui os números na minha mesa neste momento. Vi recomendações para reduzir a massa salarial do Ghana, que acho que eram 8,5%. Até vi recomendações para reduzir a massa salarial da Nigéria, que era de 1,5% sobre o PIB. Ou seja, estou a tentar dizer que as recomendações do FMI é preciso percebê-las. É preciso percebê-las do ponto de vista da sua tecnicidade, mas é preciso percebê-las também do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de linhas de pensamento econômico, que podem ser diferentes. Mas o mais importante que eu queria aqui que ficasse claro é que não existe nem o próprio FMI tem um nível de equilíbrio que diz, olha, se os países atingirem este nível de equilíbrio, a recomendação para reduzir a massa salarial vai parar. Não vi. Daquilo que eu vi é que esse critério de massa salarial é usado de diferentes maneiras em diferentes países. Países com 17% têm que reduzir, mas países com 6%, com 4%, com 3%, com 1% também têm que reduzir. E mais, há uma recomendação de que todos os países terão que, a longo prazo, estar abaixo da média global, da média mundial. Da média mundial. Mas, Ana, a estrutura econômica de Moçambique e a estrutura econômica, vamos lá dizer, do Reino Unido é diferente. É preciso que se adapte à realidade de cada país. Se você tiver a mesma percentagem de massa salarial sobre o PIB num país como o nosso ou num país como a Alemanha, não sei até onde é que o processo de redução da massa salarial vai avançar.
Exato. Mas porquê essa pressão? Porquê essa pressão para os países, sobretudo africanos? E porquê que um continente tão rico como a África... Os países africanos, Ana, eu acho que em relação à maior parte dos países, sobretudo aqueles que de algum modo ainda dependem de créditos concessionais das organizações do Bretton Woods. E são fundamentalmente as economias subdesenvolvidas e as economias emergentes. Porque isso aqui há recomendações nesse sentido para o Brasil. O Brasil não é um país africano. Não é um país africano. Mas, não é um país africano. Portanto, uma recomendação geral em relação, provavelmente, a todos os países que têm um determinado tipo de relação com as instituições do Bretton Woods. E eu acho que tem um pouco a ver, essa é a minha leitura, tem um pouco a ver com o princípio defendido neste momento por aquele tipo de organizações de Estado mínimo. Estado mínimo. Um Estado que praticamente transferiu grande parte das suas atividades para o setor privado. Transferiu a saúde para o setor privado, transferiu a educação para o setor privado, transferiu a segurança pública para as empresas de segurança, transferiu um conjunto de atividades para a esfera privada. Portanto, quando a gente discute essas questões de redução da massa salarial, temos que olhar, sim, para as questões técnicas, mas temos que olhar também para um princípio que orienta essas organizações. Essas organizações são adeptas de um Estado mínimo. Nós, desde 1986, fomos terceirizando um conjunto de setores. Numa primeira fase, terceirizamos mais os setores econômicos, mas fomos caminhando a passos largos para a terceirização, por exemplo, da educação. Qualquer pessoa hoje, com rendimentos, vamos lá dizer, acima de 20 mil meticais, a preocupação que tem é colocar o seu filho numa escola privada. Exato. Porque, Ana, porque a escola pública, o rácio aluno, o rácio professor-alunos está degradado. E o serviço que presta não é digno. Não é digno. Então, provavelmente, essas medidas são para ir nos empurrando para abraçar a educação privada, ir nos empurrando para pessoas com determinado nível de rendimentos hoje, 20 mil, 30 mil meticais, já não vão ao hospital público, vão aos consultórios, ou às clínicas, ou aos hospitais privados. Este tipo de situação tem em vista ir nos empurrando cada vez mais para esse tipo de... Então, essa é uma discussão, como eu disse, mas é também uma discussão política, é uma discussão ideológica, do tipo de Estado que queremos e que tipo de Estado que é possível tê-lo na cidade e que é possível ter no meio rural. No meio rural. Então, se nós não fizermos essas contas, vamos andar a discutir tesouraria e vamos nos perder naquilo que é realmente jogo nesse tipo de recomendações das instituições do Bretton Woods. Exato. Egas Daniel, eu perguntava ao Gabriel Mutice em relação a esta dependência dos países, não só africanos, mas alguns do mundo,
para com estas instituições do Bretton Woods. Falando de nós, africanos, onde os países, na sua maioria, são subdesenvolvidos, pobres, subdesenvolvidos, apesar de ter tudo para garantir a sustentabilidade do seu próprio país, com as riquezas que nós temos, que poderiam gerar gerar emprego na área do turismo e permitir a entrada, portanto, de milhares de pessoas por ano. Temos os recursos naturais, temos muita coisa, mas continuamos dependentes dessas instituições para pagarmos o básico, para pagarmos funcionários. Como é que olha para essa questão? O que é que se passa connosco, o que é que se passa com o africano e principalmente com Moçambique? Bom, vamos estar sempre dependentes, vamos pedir o dinheiro e vamos continuar amarrados a estas instituições. Bom, muito obrigado. Eu vou recuperar 2 ou 3 pontos. Porque eu acho que em parte, os países só deixaram de ser dependentes destas instituições, fizeram um trabalho árduo internamente, produzir mais e depender menos destas instituições. Penso que não há outra fórmula. Bom, sim. Vender serviços, produzir. Sim. Vou responder à pergunta recuperando também alguns pontos essenciais que foram deixados pelos meus colegas de painel. Bom, primeiro, eu acho que temos que olhar para como é que podemos aproveitar estas instituições que, juntamente com o apoio financeiro, também trazem consigo o apoio técnico. Existe, e concordo muito bem com o Dr. Mutice, quando refere à questão ideológica por detrás das recomendações. E nós, como país, temos que fazer sempre uma reflexão crítica sobre qual é o caminho que nós pretendemos seguir e se essas recomendações se ajustam à nossa estrutura, ao caminho que pretendemos, de facto, seguir para alcançarmos o desenvolvimento. Agora, a coisa fica provavelmente difícil quando, aflitos por certos apoios financeiros, e quando esses apoios financeiros chegam, são condicionados a certos aspectos técnicos que, quando não temos, por exemplo, como contornar esses aspectos condicionais que nós já julgamos que não são adequados à estrutura, acabamos, de facto, aceitando este apoio financeiro que carrega esses espinhos que não se adequam à nossa estrutura. E talvez esta reflexão crítica sobre estas recomendações que nós temos que fazer sempre que recebemos determinados apoios e determinadas recomendações que vêm com esses apoios. Por exemplo, o FMI está agora com um programa de 450 milhões que está a apoiar o governo de Moçambique, e parte não digamos condicionalismo, talvez pode ser uma palavra pesada para o próprio FMI, mas parte do acordo entre o governo e o FMI é reformar certos aspectos específicos do setor público, e vimos durante as reuniões do FMI e o governo no ano passado os aspectos que são mencionados como relevantes por serem revistos, e a massa salarial é um deles. Agora, o meu ponto essencial é como nós podemos aproveitar a componente positiva dessas recomendações técnicas sem incorrer ao risco de nós aplicarmos algo que não está adequado à nossa estrutura. E indo diretamente para o contexto da discussão da massa salarial, que é o cerne deste debate, é verdade que poderia ser muito bem aproveitável
a recomendação da reestruturação da massa salarial na vertente de se ter uma tabela salarial única, como recomendação, por exemplo, do FMI. É verdade que a capacidade de previsão, de projeção que esta, por exemplo, que a tabela salarial única nos trouxe, é um benefício, é benéfica para a economia. Mas agora, o cerne das outras recomendações que nós não julgamos que não são adequadas para a nossa estrutura, temos também que ter a força suficiente para negociar, debater, e talvez é aí onde dou razão ao doutor Mutice. Se não temos técnicos que são concorridos por outros setores, setor privado, ONGs, consultorias, que sejam capazes de sentar com os técnicos do FMI sem nenhuma relação de subserviência, de submissão, sem nenhuma, quer dizer, discutir de forma paralela os elementos técnicos que eles trazem para que nós possamos implementar. Então, sem termos isso, vamos sempre pensar que o apoio sempre carrega consigo boas intenções. Mas eu acho que é possível e nós aproveitamos a parte positiva dessas recomendações e principalmente medidas, porque todas as medidas que são dadas pelo FMI e Banco Mundial têm uma componente realística do ponto de vista técnico que faz sentido observarmos. Agora, a forma como cada elemento faz sentido para a nossa estrutura, essa já pode ser repensada tendo em conta onde nós queremos chegar. Então, ligo isso também ao fato de o país também precisar ter uma visão única, de longo prazo, estratégica, em que, mesmo que, se nós todos, os moçambicanos, se o governo tiver uma estratégia bem definida e clara, de longo prazo, onde pretende explorar, como pretende explorar, e for consensual, é muito mais fácil que qualquer apoio e qualquer recomendação nós termos a força suficiente de dizer, ok, esta recomendação não se ajusta à nossa estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Então, portanto, esta recomendação não aceitamos. Nem que seja para perder o apoio associado àquela recomendação específica, mas se ela nos retira do caminho que nós traçamos para o longo prazo do ponto de vista de desenvolvimento, então nós temos mais argumentos a dizer isto dá, isto não dá. Mas quando nos encontram sem nenhum plano, sem nenhuma estratégia clara para onde nós vamos, então, qualquer coisa que nos dizem para nós vai fazer sentido e vamos comprar, e principalmente porque traz dinheiro também, facilmente seremos tentados a aceitar e acomodar recomendações que provavelmente podem não estar a fazer sentido para o contexto da nossa estrutura. Exato. Mas então, comentando um bocadinho antes de irmos ao Félix Mambo, em relação ao que eu disse, como é que o país pode sair disso, dessa dependência destas instituições? Não diria completamente, mas há meio. Pronto. Como economista, tem feito as previsões do país, então creio que tenha uma opinião realística. Bom, para você sair da dependência, eu acho que a maior dependência, mais uma vez, que é essa que acaba nos colocando, acaba trazendo consigo a dependência técnica, quer dizer, a maior dependência, quer dizer, a maior dependência para mim que é mais crítica é este lado financeiro. Vemos que muitos projetos do Banco Mundial e FMI já estão, quer dizer, Banco Mundial principalmente, já estão projetados para certos aspectos específicos que nós temos poucos argumentos, porque são fundos, é como se estivéssemos a receber o apoio na condição de que vamos implementar de acordo com as especificações técnicas que nos são impostas dentro da recepção daquele apoio específico. Mas uma das formas de reduzir esta dependência, e acho que parece ser muito lógica e fácil, é conseguires mobilizar recursos internos suficientes para para poder financiar as suas despesas mais estratégicas do país, a ponto de não associar
questões muito sensíveis e específicas a financiamento externo. É visível, por exemplo, é visível em setores de saúde, por exemplo, se vamos para o setor de saúde, as despesas de investimento, 70% são desembolsos externos dos parceiros. Então, quando tens aspectos sensíveis da economia e da componente social sendo financiados por desembolsos externos, que têm a sua visão sobre desenvolvimento para nós, já desenharam aquilo que julgam ser o ideal para o desenvolvimento nosso, e nós estamos a ligar os aspectos importantes à visão externa sobre isso, por causa dos fundos. Então, aí, realmente, temos esta vulnerabilidade e essa disposição a manter esta dependência. Mas se conseguirmos aumentar, digamos, o volume da arrecadação de recursos, isso não está muito longe de acontecer. Os recursos associados ao gás, por exemplo, são uma fonte boa para nós cortarmos esta dependência. Se nós conseguirmos, de facto, associar as despesas críticas ao financiamento pelas nossas próprias receitas, aí sim poderíamos ter, de facto, menor dependência e maior controle sobre o que nós fazemos. Mas agora o que sucede é aquilo que o Félix fez referência: a maior parte das despesas, maior parte das receitas vão para despesas correntes, despesas de funcionamento, que são inflexíveis, que já estão determinadas. Não é fácil cortar salário, não é fácil lidar com mexer com as despesas de funcionamento. Então, o investimento é financiado externamente, que é o que determina o custo do desenvolvimento no longo prazo. E esse custo de desenvolvimento no longo prazo, que é o investimento, que é financiado via fonte externa, está condicionado, então, a estes condicionalismos e estes acordos que, provavelmente, podem não estar completamente alinhados com a nossa visão de desenvolvimento. Félix Mambo, nós estamos em um momento muito sensível no país, onde há um descontentamento generalizado, os enfermeiros querem aumento salarial, médicos, há pouco tempo entraram em greve, portanto, já há um anúncio agora, penso que para a semana haverá também a greve dos enfermeiros. Professores querem aumento salarial, militares, professores, horas extras, os professores não recebem horas extras. Aliás, nos últimos 2 mandatos houve uma redução da massa. Eu até tenho aqui a expressão correta, que é, nos últimos 2 mandatos, houve, mesmo aqui a procura, que é, houve uma estagnação, digamos assim, na contratação dos professores e no aumento salarial dos professores, docentes, etc. E se colocar em prática estas recomendações, isto não provocará uma convulsão social? Viemos também da Covid-19, onde tivemos um precário desempenho na nossa economia, não só nossa, e mundial também. Não acha que se cortar, se reduzir essa massa salarial, vai provocar a convulsão social? Não, eu vou usar 3 pontos para responder à pergunta. Primeiro, dizer que o rácio que estamos a discutir, esse de massa salarial sobre o PIB, o que é que significa? É rápido. Por exemplo, o PIB nós normalmente associamos à produtividade. Quando nós dizemos que o nosso rácio está acima da média, o que estamos a dizer é que por cada meticado investido, nós temos menos produtividade. Quer dizer, somos menos eficientes comparado aos outros. Isso, eu acho que nem precisávamos do FMI para nos informar isso. Isso é uma coisa que internamente vai ter se notado e tentar aproximar para uma possível correção. Quer dizer, somos menos eficientes que os nossos vizinhos por cada meticado investido. Então, isso é um problema. O segundo ponto é sobre o desenvolvimento. Na minha opinião, desenvolver Moçambique é inevitável. Digo isso porque temos, como a colega Ana mencionou, temos os recursos, estão todos lá. Só que agora, a questão principal não é, na minha opinião, não é o desenvolvimento, mas é a qualidade desse desenvolvimento. Como é que nós queremos esse desenvolvimento daqui a 10, 20, 100 anos, por exemplo?
como é que, por exemplo, queremos um desenvolvimento onde, por exemplo, podemos ter o país todo desenvolvido com o PIB mais alto da região, mas com altos níveis de desigualdade, com pobreza, com falta de qualidade de serviços. Então, e essa decisão tem que se tomar. Qual é a qualidade de desenvolvimento que queremos atingir? Agora, para a questão do descontentamento, isso aconteceu também com a implementação da reforma, e minha percepção é que vai sempre acontecer se não pautarmos por transparência. Porque as pessoas que fazem greve, as pessoas que reclamam, eles têm alguma base para fazer para mostrar descontentamento, para fazer as greves. E às vezes é uma questão de falta de informação. É como se eu posso não saber o que está acontecendo à minha volta, posso não perceber o que está acontecendo à minha volta, e só vejo mudanças no meu bem-estar ou mudanças naquilo que é, por exemplo, no nível de preços, só vejo mudanças no meu salário e não percebo o contexto, não percebo, por exemplo, qual é o plano. Quer dizer, se é reduzido, qual é o plano em termos de salário para essas pessoas? Assim dizer. E esse ponto vai me remeter a uma questão que o Dr. Mutice levantou, que é, será que o Estado é competitivo comparando os outros? Só que, para esse ponto, eu só queria recordar, o Estado tem uma vantagem competitiva em relação às ONGs, às empresas privadas, todos os outros têm uma vantagem competitiva que esses não têm, que é, por exemplo, a possibilidade de segurança. Eu, se começo uma carreira no Estado, talvez se tiver boa situação de retenção, tenho mais chances de continuar para toda a minha vida, se eu quiser, assim, certo? Isso algumas ONGs não têm como garantir, algumas empresas não têm como garantir. Então, quer dizer, se nós apostarmos em competir a nível dos preços, podemos não conseguir. Eles têm mais bases para dar valores mais altos, certo? Mas agora, se nós competirmos a nível aquilo que tem vantagem competitiva, acho que podemos dar-nos bem. E o que isso significaria? Também está associado àquilo que eu mencionei agora. Eu tenho a minha impressão, eu não sei, posso estar enganado, que não há muita informação sobre carreiras. Por exemplo, se eu entro hoje no Ministério, começo a trabalhar, daqui a 5 anos, onde é que estarei? O que é que serei? Quando é que vou receber? Daqui a 10, 20 anos, onde é que estarei? Não, as pessoas até podem ter essa preferência, podem dizer que, ok, por falta de emprego, vou entrar no Estado, mas eu acho que se a pessoa tivesse mais informação sobre o que esperar daqui a 10 anos, 5 anos, e claro, não precisa ser o mais exata possível, mas ter uma visão, é possível, quer dizer, juntar ao Estado não pelo salário, não só pelo salário, mas também pela essa segurança, por essa carreira que pode desenvolver. Então, talvez isso é um ponto a apostar. Isso vai dizer o quê? Descontentamento, recrutamento para o Estado. Às vezes o que falta é uma questão de informação. Saber o que é que está a acontecer, para onde é que vou, qual é o plano, por exemplo. E isso pode ser comunicado. Eu acho que não é muito difícil comunicar isso. Pode ser, é uma intervenção fácil. Acho que é uma intervenção fácil. Mas não sei, não posso dizer porque não é feito de forma perfeita. Isso, inicialmente, eu falo de transparência. Então, exato. Vamos então perguntar se temos um participante que queira intervir, colocar as questões. Por favor. 2 minutos. Por favor. É a questão da demanda interna. O desenvolvimento. E é uma pergunta que a Ana fez. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Fui à China uma vez. China várias vezes. E entrei em museus, por exemplo. Museus. Quando você entra num museu chinês, tem que lutar para poder ver os artefatos que estão lá. Mas não está a lutar com visitantes estrangeiros. Está a lutar com visitantes chineses. Quando você vai a um espetáculo de ópera, está cheio o teatro. Não está cheio de estrangeiros. Está cheio de chineses. Eu tenho a impressão de que nós estamos a estruturar a nossa economia, mesmo o nosso mindset. Quando pensamos, estamos a pensar no estrangeiro. Quando pensamos no restaurante, abrir um restaurante,
estou a pensar no turista estrangeiro. Quando penso, olha, Ana, se você tem uma fábrica de colchões, e o que você paga aos seus funcionários da sua fábrica de colchões, não dá para eles pagarem o colchão. Alguma coisa está errada. Exatamente. Quando você e aquilo que você paga aos seus funcionários intermédios, do nível mais alto, não lhes permite hospedar-se no seu hotel. Uma coisa está errada. Quando você abre um restaurante de luxo, um bom restaurante, não vou chamar de luxo, e os seus empregados, seu cozinheiro, o chefe de cozinha, o chefe do bar, não pode chamar seus amigos, não pode vir com sua família sentar no restaurante porque não tem dinheiro. Something wrong. Ou seja, nós, sobretudo no setor empresarial, que vai ter implicações no Estado também, vai estruturar uma economia para servir o país. A nossa perspectiva de cliente, quando falamos de turistas, estamos a pensar no turista sul-africano, nós estamos a pensar que aqueles hotéis estão no Wimby, que estão no Milene, que podem gerar dinheiro e gerar riqueza pelos moçambicanos. Exatamente. Mas a demanda, aquilo que depois vai dar, aquilo que os economistas chamam de demanda agregada, depende do consumo. Um dos fatores mais importantes é o consumo. Você não vai ter demanda agregada sem consumo. Exatamente. E não vai ter demanda agregada, não vai ter consumo que leva a uma demanda agregada que promova o crescimento da produção, sem salário digno para as pessoas. Isso é válido para o Estado, é válido para o setor privado. Exato. É verdade que algum nível de crescimento do salário vai provocar algum crescimento do nível de preços. Mas é preciso, meus colegas são economistas, sabem disso, é preciso ter em conta que algum nível de crescimento do nível de preços, algum nível de inflação, é benéfico para a economia. Portanto, nem toda a inflação é má para a economia. Então, estou a tentar dizer que também a maneira como nós olhamos para o consumo, a maneira como nós olhamos para o salário, não permite o desenvolvimento do país, não permite o desenvolvimento da agricultura, não permite o desenvolvimento do turismo, não permite o desenvolvimento da hotelaria, não permite o desenvolvimento dos restaurantes. Você tem um restaurante aqui agora, esta hora, que devem ter 3 ou 4 clientes. Não, a economia não pode funcionar assim. Não podemos ser dependentes do estrangeiro. Por exemplo, se eu recebo mal, eu não posso me sentar a um restaurante para comer. E, obviamente, que é uma pessoa a menos. Uma fábrica de colchões, e precisa de colchão na sua casa. Mas aquilo que lhe paga dá para comprar o colchão. Aquela fábrica construiu aquela fábrica de colchões para quem? É para exportação. Não, você não vai desenvolver uma nação com base numa economia de exportação só. Acho que foi o colega Daniel que falou de que podemos estar próximos de lidar com a dependência por causa do... Não é verdade também. Há países que têm petróleo e gás há décadas, mas continuam a ter o FMA à perna. Desculpe minha expressão. Continuam a ter imposições, eu vou chamar com esse nome mesmo, dessas organizações. Eu falei há pouco tempo da Nigéria, que está a ser pressionada a reduzir a massa salarial. Hoje, a Nigéria é um produtor de petróleo. A relação da Angola com o FMI hoje não é muito diferente da relação que Moçambique tem com o FMI. E Angola produz petróleo há décadas.
Se nós não olharmos para a nossa economia como uma economia que gera demanda que gera aumento de produção, que gera aumento de oferta, que gera crescimento do PIB, que gera desenvolvimento, não chegamos longe. Ou seja, com medidas restritivas do ponto de vista salarial, não chegamos longe. Um último detalhe, doutora. Ana, desculpa, Ana. Repara que nas empresas e mesmo no setor público, a maior parte dos insumos, o preço não se discute. E o FMI dificilmente pode dizer reduz o preço do computador, ou reduz ou mantém estagnado o preço do computador. Não é possível. A maior parte dos setores de produção, tanto na indústria, como no setor privado, como a maior parte dos fatores são preço makers. E falando, o único fator que é price taker, que toda a gente acha que pode comprimir até o limite, o único fator é a mão de obra. Exato. Nós temos uma relação com a mão de obra que é diferente da relação que temos com os outros fatores de produção. Exatamente. Então, estamos mesmo com pouco tempo. Daqui a pouco vou pedir as considerações finais dos panelistas. Vou perguntar se temos um participante que não faz parte do painel, que quer colocar questões, contribuições. Penso que não. Félix Mambo, o que é que tem a dizer em relação à industrialização em Moçambique? Não sei se percebi a questão, mas pode repetir. Pronto, o que é que tem a dizer com essa questão da industrialização? Gabriel Mutiz estava a dizer coisas muito interessantes aqui. Que é importante que o país produza e devemos então criar estas cadeias de valor que permitam a que o país possa ascender a um nível em que diga não estamos bem nem mal. Sim. Vou aproveitar um ponto que o Dr. Gabriel mencionou. Também vou associar a minha resposta à questão da massa salarial. Não, essencialmente, como o Dr. Mutice mencionou em algum momento, não há nenhum, por assim dizer, não há nenhum critério, que é unanimamente aceito para a definição daquilo que é considerado a massa salarial ótima. No entanto, tem alguns fatores que normalmente são considerados quando discute a questão dos rácios, né? Ou a questão das possibilidades em termos de massa salarial que um país pode assumir, ou, por exemplo, assim dizer, que pode se considerar confortável. Um deles é a questão da produtividade e desenvolvimento, por exemplo, dos mercados, da inflação. Então, o que essencialmente estamos a dizer é, se desenvolvemos uma indústria, nós podemos aumentar a margem nacional ou a margem que temos para aumentar, nesse caso, a massa salarial. Quer dizer, desenvolver o país, desenvolver a indústria também pode estar acompanhado com o desenvolvimento com aumento do número de trabalhadores, com aumento de possibilidades em termos de investimento. Então, esses fatores acabam estando de alguma forma ligados. Eu acho que é o ponto principal. Então, eu concordo com a posição do Dr. Mutice. E, somente isso. Outras
considerações, Egis Daniel, começo por si, depois vamos ao Félix Mambo e por último Gabriel Mutice. Estamos mesmo em cima da hora, penso que deixamos ficar então o mínimo possível daquilo que se esperava nesta conversa. Na sua opinião, devemos seguir as orientações? É viável ou não é viável? Bom, não sei se conseguem me ouvir. Primeiro, temos que reconhecer que o que o FMI levanta é sim um problema e talvez podemos melhorar a abordagem na forma de resolver o problema. Exato. Temos que reconhecer que é um problema na medida em que, queiramos nós ou não, o Estado tem estado a ser pressionado para desembolsar valores mensais para o pagamento dos funcionários públicos. É um problema que se reflete na tesouraria do Estado e, por mais que até estivéssemos a 4% do PIB, se a massa salarial estivesse a gerar um problema de dificuldades no pagamento dos funcionários do Estado, então, só a partir do elemento de tesouraria, quer dizer, o problema de liquidez do Estado, liquidez imediata que faz aumentar a dívida pública, também teríamos que considerar um problema, mesmo que fosse por esta via, não pela via da massa salarial sobre o PIB. O que quer dizer que, pronto, a abordagem mais óbvia é, se tens massa sobre PIB muito alta, ou pelo menos estás a gerar receitas que não estão a conseguir cobrir de forma imediata as despesas correntes, tens que aumentar o denominador, que é o PIB. Ou seja, se não queres reduzir a massa salarial, se não queres controlar a massa salarial, que é o numerador, então tens que encontrar elementos que fazem com que o denominador, que é o PIB, aumente. É aí onde os elementos de industrialização, é aí onde os elementos de incentivo à produção, é aí onde os elementos de assegurar que investimentos estratégicos vão para os setores que funcionam o PIB pode fazer sentido. Agora, o último ponto que talvez acaba sendo um constrangimento é se o aumentar o PIB implica mexer na massa salarial. Aí já terias que mexer os dois indicadores por forma a encontrar o equilíbrio que não piorasse a situação da massa salarial, mas também não piorasse a situação do PIB. A conclusão é que não é ignorável esta recomendação do FMI, é preciso vermos formas de implementar e encontrar formas de adequá-la ao nosso contexto. Exato. Félix Mambo, últimas considerações. É viável ou não é viável para o nosso contexto? Vocês conseguem ouvir estas recomendações? Consegue ouvir? Eu consigo ouvi-lo perfeitamente. Ok, perfeito. É viável? Então, sim? Então, eu só... o único ponto que eu pelo menos eu diria, não estou feliz é, por exemplo, esse indicador nós tínhamos, é possível, nós, internamente, um indicador que usa nossas variáveis, que é PIB, e ser necessário vir um terceiro para nos informar que temos esse problema, um pouco não agradável. E o pior é, já tivemos recomendações sucessivas, por exemplo, para desenvolver um mecanismo para melhorar essa situação. Depois de anos, estamos numa situação onde depois a pessoa que nos deu recomendações no passado já vem com um plano para nos tratar, para nós resolvermos o problema. Isso depois, na minha opinião, está um pouco ligado àquilo que o Pedro falou sobre a questão de, acho que ele falou de soberania ou postura com uma organização de fora. Quer dizer, esse é um problema que nós podemos identificar, era um problema que nós propomos soluções, mas agora estamos nessa situação. Agora, é viável. Primeiro, eu acho que é necessário. Estamos numa situação onde ainda não estamos num nível crítico, né? Mas é
necessário pensarmos como é que podemos melhorar a situação. Por exemplo, eu disse que esse traço pode ser interpretado como eficiência do nosso medical. Quer dizer, o medical, o nosso trabalho, ou o trabalho nosso, a eficiência o medical, a produtividade nós obtemos através do medical. Quer dizer, numa situação normal, acho que o nosso desejo é sempre melhorar isso. Sem nenhuma intervenção, é tentar ter os resultados mais eficientes possíveis. Quer dizer, como o doutor Mutice também disse no início, falou de ociosidade da força de trabalho. Quer dizer, a preocupação não é só com as pessoas desempregadas, mas é aqueles que são empregos, estarem a produzir a níveis que são considerados eficientes. Quer dizer, estarem a produzir e a contribuir para o desenvolvimento do país. Então, acho que esse é o ponto-chave. Ociosidade, há muita ociosidade. Obrigada, Félix Mambo. Estamos mesmo no limite. Tempo, vamos então terminar com o Gabriel Mutice. Últimas considerações em relação a este tema de hoje. É viável ou não é viável, apesar de termos compreendido, portanto, a intervenção dos três painéis ao longo da... Eu penso que há um consenso nessa discussão, que é uma coisa que não pode ser discutida, é que qualquer gestor, seja público ou privado, tem que estar em questões de racionalidade na despesa. E neste caso no concreto, é racionalidade da despesa pública. E esse é um princípio básico de gestão. O que eu poderia dizer é que qualquer medida em concreto em direção a esta necessidade de racionalidade na despesa pública tem que ser muito bem ponderada, justamente para não conduzir a resultados perversos. Resultados perversos, tomar medidas, por exemplo, de redução da massa salarial, cujo resultado imediato fosse menor eficiência ou menor eficácia do serviço público, seja no Estado como fiscal ou controlador da economia, seja no papel do Estado como provedor de serviços públicos, ou seja, havendo consenso de que a racionalidade é fundamental, quando nós vamos em direção a esta racionalidade, não podemos colocar em risco os próprios fundamentos de funcionamento de um Estado. Portanto, o Estado tem que controlar a economia, o Estado tem que prover bens essenciais à população. Exato. Obrigada aos três, obrigada ao Egas Daniel, Félix Mambo e também ao Gabriel Mutice por mais esta conversa e aos participantes também que estiveram connosco ao longo deste debate. Nós voltamos a ver numa próxima oportunidade. Boa noite. Já agora, bom fim de semana.